gente, tudo bem com você? E aí, como é que vocês estão sobrevivendo a esses dias de pandemia, esses dias de incerteza, esses dias de caos na política, caos na saúde, caos na economia? A gente está acompanhando as notícias de demissões, de milhares de demissões no mundo todo, milhares de mortes também. A toda hora tem uma atualização da contagem de número de infectados, número de mortos, falando sobre as incertezas da economia mundial. Ainda somado a isso tudo tem as nossas incertezas de troca de ministro, impeachment, troca de acusações. A gente não sabe o que vai acontecer. Diante disso tudo, dá uma incerteza na gente, dá uma insegurança que faz com que a gente às vezes freie, que a gente recue nos nossos objetivos, nos nossos planos. E aí é que entra uma grande questão. Se a gente fica envolvido somente nesse caos, somente nessas impossibilidades, a gente é impedido de olhar para o outro lado, o lado das possibilidades. Quando a gente tem uma enorme gama de problemas, a gente tem uma enorme possibilidade de solucionar esses problemas. E como que a gente pode solucionar esses problemas? Primeira coisa, deixando a procrastinação de lado. Então, o vídeo de hoje é como vencer a procrastinação em 4 passos. Mas por que, Patrícia? A gente vai falar de procrastinação? Isso não é coisa de produtividade, isso não é coisa de trabalho, e a gente nem sabe se a gente vai viver, se a gente nem sabe se não sei o quê. Eu espero que não passe isso na sua cabeça, viu? Porque a gente tem que dar o melhor pra gente agora, é o que a gente tem. Então, às vezes, o que a gente pode, que muitas pessoas estão fazendo e que eu vi, é pegar esse cenário, colocar como uma muleta e falar assim, não preciso fazer nada, não vou fazer nada, porque o cenário está muito incerto, não vai adiantar o que eu vou fazer aqui, não vai suavizar em nada. Se todo mundo pensar dessa forma, a gente realmente não vai ter uma solução. Então, o que a gente pode fazer? Diante desse cenário, a gente pode colocar a nossa intenção de ajudar. Então, assim, é um problema na política, é um problema na economia, é um problema na saúde. O que eu tenho? O que eu tenho de dons e talentos na minha mochila de dons e talentos que eu posso servir o outro? Qual é a solução que eu posso apresentar? Mas se eu não coloco intenção de ajudar, você acha que você vai encontrar alguma solução? Às vezes até vem, só que fala assim, mas o que eu tenho que eu posso de fato ajudar? Aí você não tem a autoestima suficiente para pensar assim, não, isso aqui é o meu ponto forte, essa aqui é a minha contribuição para o mundo, isso aqui eu já entendi que cada um, que há uma distribuição de dons e talentos e que o que veio na minha mochila é isso e eu vou ajudar dessa forma. Essa é o pensamento que a gente tem que ter. E esse é o primeiro passo, tenha um porquê. E o seu porquê, ele está relacionado ao seu ponto forte. O seu porquê, o que eu quero fazer? Por exemplo, eu quero trazer para a humanidade uma nova forma de enxergar. Eu quero trazer para as pessoas a responsabilidade para acionar os seus dons e talentos. Esse é o meu porquê. Bom, o meu objetivo desse canal foi trazer consciência para as pessoas, para que elas entendam qual é a sua identidade, sabendo que a identidade ela vem composta com seus dons, com seus talentos, com as suas características, com seus pontos fortes e seus pontos fracos, entendendo isso. Qual é o seu porquê? Definir é o primeiro passo para você vencer a procrastinação. Definir qual é o seu porquê. Entender o que te motiva. Entender quais são os seus sonhos, quais são as suas metas para um mês, para um ano, para 2 anos, 5 anos. Daqui a pouco essa pandemia vai acabar. E aí, para você vencer essa procrastinação, para você vencer o como estamos vivendo, para você vencer esse contexto, é você ter em mente o seu porquê. É saber que a gente está vivendo isso daqui, mas que existe um cenário lá na frente que você quer viver. Então, esse é o seu porquê. Então, para você vencer a procrastinação, para você sair da inércia, você tem que ter claro um porquê.
Aí eu volto naquele livro que eu gosto muito, muito, que eu acabei de ler, deve ter um mês mais ou menos, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que o como dele foi superar, foi viver no Holocausto, viver num campo de trabalhos forçados na Alemanha nazista, e ele conseguiu vencer aquilo lá porque ele tinha descoberto, ele tinha feito um estudo da logoterapia, que era quando as pessoas têm um porquê, quando as pessoas entendem, quando elas têm um objetivo na vida, elas suportam qualquer como. Então, nesse cenário de pandemia, nesse cenário de caos na economia, na política e na saúde, como a gente pode sobreviver? Como é que a gente pode não só sobreviver, mas como a gente pode apresentar algo, ter uma solução para isso, nem que seja não precisa ser uma solução em âmbito mundial ou no seu país, nem nada, uma solução para você, uma solução para a sociedade, uma solução para a sua família. Tem que ter claro o porquê. Então tenha um porquê, é o primeiro passo para você romper a procrastinação, romper a inércia e começar a agir. O segundo passo é assim, saiba, não existe uma solução perfeita, uma única solução. Às vezes você está vivendo um dilema. Eu não sei se eu me mantenho nessa empresa aqui ou se eu vou para outra, não sei, um dilema isso. Você tem um dilema e esse dilema tá te impedindo de sair da inércia, sabe? Tá te impedindo de agir, tá te fazendo procrastinar. Aí você fica pensando e pensando. Aí fica com o Augusto Cury fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, que é uma doença psicossomática, alguma coisa assim. Depois eu vou pesquisar melhor, mas eu sei que é uma doença, que é causada pela ansiedade. Aí você fica pensando na melhor solução e você não age. Aí isso está te impedindo de vencer a procrastinação. Qual é uma ferramenta que eu vou te passar para você romper a procrastinação fazendo dessa forma? Entendendo que não há solução perfeita, mas que você precisa agir. Então elenca 2 principais soluções, as melhores, as mais plausíveis. E diante dessa descoberta, o que você vai fazer? Você vai anotar essas 2, você vai começar a agir. A ideia não é exaurir as possibilidades de solução. A ideia é romper o primeiro passo da inércia, sair da inércia, é agir, é entrar em ação. A questão dessa ferramenta de você colocar as 2 soluções mais plausíveis é para você de fato começar a agir. Depois que você começar a agir, você vai entender, os pensamentos voltam e aí fica pensando, será que de fato essas 2 soluções foram as melhores? Será que de fato essa solução aqui, não sei o quê? E aí volta o pensamento acelerado e volta. E aí, quando você fala assim, eu vou dar um tempo, desculpa, eu vou dar um tempo, vou pensar aqui, e de repente surge uma solução. Não faça isso. Delimite um tempo, não deixe ad eterno esse tempo aí para você ficar pensando. Delimite um tempo, vou pensar até, hoje é quinta-feira, vou pensar até segunda-feira ou até domingo. Segunda-feira eu já quero estar com a solução para esse caso, já quero começar a agir na segunda-feira, por exemplo. Aí tá, você vai colocar no papel, você vai delimitar o tempo e você vai começar a agir. 4º passo. Esse 4º passo, ele é fundamental não só para você vencer a procrastinação, ele é fundamental para a sua vida. Fortaleça a sua inteligência emocional. Por que fortalecer? Você fala tanto, Patrícia, de inteligência emocional. Por quê? Gente, se a gente não tiver inteligência emocional, a gente vai procrastinar. Se a gente não tiver inteligência emocional, a gente não vai ser um bom líder. Se a gente não tiver inteligência emocional, nós não vamos ser um bom funcionário. Nós não vamos ter bons relacionamentos familiares com os amigos. Então, inteligência emocional é a base, é o equilíbrio. Tá bom, Patrícia, já sei. Inteligência emocional é você aniquilar com a raiva, com o medo, com a procrastinação. Não é isso. É você gerir suas emoções, é você gerir os seus sentimentos, é você entender que os sentimentos, que essas emoções, elas acontecem a todo momento. O tempo todo estamos tendo emoções. Mas quando a gente fortalece,
pelos 5 pilares da inteligência emocional, quando a gente fortalece a inteligência emocional, a gente consegue ter equilíbrio na vida, a gente consegue reconhecer as emoções antes que elas tomem conta. Por exemplo, antes de você explodir com um filho que derruba um copo de água, que ele trouxe a água para te servir durante o seu teletrabalho, e de repente ele deixa a água cair. Aí você fala assim, mas não sabe fazer nada esse menino, mas não sei o que, começa a focar na água que caiu, no copo que quebrou. Aí a pessoa é inteligente emocionalmente que faz um negócio desse? Aí é que tá. A pessoa que consegue fortalecer a sua inteligência emocional, ela vai ter a empatia de ver que a criança fez um esforço de trazer uma água para te agradar, que ela teve um real interesse de te proporcionar um prazer de tomar uma água fresquinha e tudo, e você consegue ver isso e consegue entender que ela não queria quebrar o copo, que ela não queria derramar, e você foca você foca na intenção dele, na intenção da criança, e aí você consegue controlar a raiva que deu no primeiro momento, sabe? Você consegue gerir dessa forma, você consegue parar rapidamente e não agir no impulso da briga, não agir no impulso do grito, não agir no impulso da confusão que ficou, mas consegue antes disso, antes de explodir, você consegue ter um equilíbrio para você olhar e entender a situação, que a criança não quis quebrar o copo, que a criança não quis derrubar, a real intenção da criança era te prestigiar, era te trazer um mimo, era fazer um carinho, era que você tomasse uma água fresquinha. Isso é inteligência emocional. Eu sei que é bem singela a explicação, mas quais são, só relembrando, a gente já trabalhou muito sobre os pilares da inteligência emocional. Depois que acabar esse vídeo aqui, você volta lá num dos primeiros da série Reprograme-se, que fala sobre os 5 pilares da inteligência emocional. Mas só recapitulando, autoconsciência. Autoconsciência para você entender quem é você, para você entender seus sentimentos, para você reconhecer quando você tem raiva, quando você tem medo. Vou dar um exemplo aqui. O medo de falar em público. As pessoas costumam falar assim, eu tenho muito medo. Como é que você consegue ligar a câmera e começar a falar? Eu tenho medo de falar em público. Então, medo de falar em público. Será que é realmente medo de falar em público? Será que o medo não é do que o outro vai pensar, do que o outro vai gostar, da forma que você está se expondo? Se as pessoas vão pensar que você não é tão boa, vão pensar que você não estudou tanto, ou pensar que você não se dedicou tanto? Será o medo de fracassar? Será que esse medo de falar em público não seria um medo de fracassar? O medo de que as pessoas pensem que você não é tão boa assim? A maioria das vezes, do medo de falar em público é disso. E é muito importante você reconhecer de onde é o medo, o que é o medo, se é de fato medo, se é medo ou de falar em público ou é o medo de fracassar. Se é o medo de fracassar, então você tem que voltar lá na sua identidade, entender quem é você, entender qual é o seu porquê, porque quando você aciona essa identidade, quando você entende o seu porquê, você vai superar esses medos. Então, assim, seu medo é de fracassar, mas aí você pensa assim, no pior dos cenários, o que pode acontecer? As pessoas podem me criticar, é como se eu estivesse com um telhado de vidro, colocando um telhado de vidro para que as pessoas possam jogar pedras. Mas é isso. Então, quando você tem o porquê, quando você entende que você está fazendo, o porquê que você está fazendo, por que você vem a público falar, quando você tem uma mensagem, quando você tem uma real missão a cumprir, aí você enfrenta. Você consegue, porque tem um motivo, tem um motivo de ser, tem um motivo pelo qual você agir. Isso é motivação. Dependendo da sua motivação, você rompe a barreira do medo. Essa é a questão, identificar. Então, assim, a autoconsciência faz com que você identifique as suas emoções e você consiga gerenciar essas emoções. Então, esse é o primeiro pilar da inteligência emocional. O segundo pilar da inteligência emocional está muito relacionado a equilíbrio, é o seu autocontrole, é pensar antes de agir, é respirar, é conseguir ter o controle sabe aquele pensamento rápido assim, qual é a consequência desse meu ato? Por exemplo, de gritar com a criança que derrubou o copo e caiu, quebrou. É assim, qual será o significado na vida dessa criança do meu grito? E de falar para ela, é sempre assim, você tem uma mão boba, mão não sei o quê, alguma coisa assim.
que sempre derruba as coisas e marcar a vida da criança. E você também vai marcar, vai pensar assim, nossa, o que ela vai pensar de mim, que eu tô sempre desequilibrada, que eu tô sempre gritando, que eu tô sempre falando algo de ruim. Então, quando você aciona, quando você fortalece esse segundo pilar da inteligência emocional, autocontrole, você consegue ter tranquilidade. As pessoas querem mais estar perto de você. Você já fortalece um outro pilar da inteligência emocional, que é a habilidade social, porque quem é que quer ficar perto de alguém histérica? Quem é que quer ficar perto de alguém que só grita, que só briga, que só fala assim, eu falo mesmo, falo o que vem na minha boca e falo, sem que tenha aquela temperança, sabe, aquele equilíbrio, sem que pense antes de falar, sem que escolha melhor as palavras para que não ofenda o outro, para que tenha o outro pilar da inteligência emocional, empatia, que consiga se colocar no lugar do outro, que enxergue, sabe? Não é se colocar no lugar do outro enxergando o outro pelos seus olhos. É ver como o outro se vê, é sentir a dor do outro, é calçar o sapato do outro para entender de fato por que ele age daquela forma, sabe? Então, o segundo pilar da inteligência emocional, autocontrole. O terceiro pilar da inteligência emocional é o seu porquê, é a sua automotivação. Qual é a sua motivação? O que te faz agir? Quando você entende a sua motivação, quando você tem automotivação, você rompe a barreira da procrastinação, porque você de fato tem um motivo, porque você tem um porquê muito claro. Então, autoconsciência, autocontrole, automotivação, empatia e habilidades sociais. Então, diante desse cenário, voltando, o cenário da pandemia, o cenário da crise econômica, da crise na saúde, da crise política, o que eu tenho de dons e talentos que eu posso oferecer para a sociedade para que possa servir como uma solução? Isso já é uma coisa para você sair da inércia. Patrícia, eu estou desempregada, esse negócio aí de procrastinação não serve para mim. Serve, porque acabando esse cenário, o que você fez para sair, para melhorar? Você precisa deixar de procrastinar com a sua vida, você precisa investir tempo em você, você precisa partir do pressuposto que desenvolvimento pessoal é contínuo, não é pensar assim, eu queria muito fazer parte do quadro de funcionários daquela empresa X. Já faço parte. Então agora eu vou sentar, eu vou relaxar, porque não preciso mais me desenvolver, porque eu já cheguei onde eu queria. E aí? Mas às vezes você não quer ultrapassar aquilo, mas você precisa se manter. E o cenário é sempre as pessoas que estacionam, as empresas não têm uma tendência de continuar com aquela pessoa que está estacionada. Elas querem as pessoas com entusiasmo, com brilho nos olhos, com paixão, com propósito. Isso é o que as grandes empresas estão procurando. E para que você se mantenha com brilho nos olhos, você precisa continuar o seu processo de desenvolvimento pessoal. Isso é contínuo, isso é uma motivação, isso é o tempo todo ter em mente os pilares da inteligência emocional. É ter em mente que fortalecer os pilares da inteligência emocional é um papel seu contínuo. Não é sentar e relaxar, habilidades sociais para a vida. Como é que você como é que você mantém uma amizade, como é que você se mantém com seus colegas, mantém um bom clima organizacional sem que você tenha equilíbrio, sem que você tenha autocontrole, sem que você tenha empatia. Então, um pilar está relacionado ao outro, porque a gente é único, não tem jeito. Eu falo a minha vida emocional, a minha vida pessoal, a minha vida espiritual, a minha vida profissional. Não, gente, a gente é só somos seres sistêmicos, como o Paulo Vieira sempre fala, né, do coaching integral sistêmico, somos seres sistêmicos, então não tem como falar de uma minha vida pessoal. A minha vida é minha vida com todos esses pilares, então eu preciso fortalecer a inteligência emocional em todos os aspectos. Eu preciso ter autoconsciência no trabalho, mas eu preciso ter autoconsciência em casa, eu preciso ter autoconsciência com os meus amigos, eu preciso ter autocontrole no trânsito, eu preciso ter autocontrole em casa, eu preciso ter autocontrole no meu ambiente de trabalho, eu preciso fortalecer as minhas habilidades sociais, tendo autoconsciência, tendo autocontrole, tendo empatia. Não tem jeito de desligar uma coisa da outra. Então, gente, para vencer a procrastinação,
4 passos. Só recapitulando. Encontre uma razão para agir. Saiba que não existe solução perfeita, mas haja. Escolha 2, as melhores, e comece a agir. Delimite um tempo para o seu pensamento, para suas estratégias. Não deixe ad eterno. Fala, vou pensar nisso até tal data e passar dessa data, haja. 4º passo, fortaleça a sua inteligência emocional. Não tem jeito de sair de qualquer cenário, não tem jeito de se desenvolver, não tem jeito de viver bem sem fortalecer a inteligência emocional. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de curtir, deixa lá o seu like para mim, para o YouTube distribuir esse vídeo para mais pessoas. Claro que se fizer sentido para você. E se fizer sentido, muito sentido mesmo, compartilhe também com seus amigos, compartilhe com seus familiares, para que mais pessoas saiam da procrastinação, para que mais pessoas se fortaleçam e entendam que diante de um cenário de problemas, também há um cenário de soluções e quem sabe você tem a solução para um grande problema e que você seja recompensado por isso. Faça a sua parte, tá bom? Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Até... Ai, desculpa, bati aqui no tripé. Até a próxima quinta-feira. Tchau!